turma, tudo bem? Olá, que você se encontre bem, que Deus esteja com você, te abençoando, te agraciando com a sua preciosa presença, que você esteja em paz. Bom, esse é o primeiro vídeo do nosso canal e para começar eu vou começar com uma série de três vídeos onde eu vou falar sobre alguém que você deveria conhecer ou alguém que você precisa conhecer. A nossa maior preocupação hoje é a gente querer fazer as grandes coisas. Se eu perguntar assim, por que na Bíblia assim, você se inspira, assim, por que na Bíblia você gostaria de ser? Geralmente as pessoas vão responder, eu queria ser Davi, queria ser Paulo, queria ser João, Pedro, Saul, Samuel, Judas, sei lá. Essas pessoas que são bem notórias as atitudes delas na Bíblia. Só que Deus ele chama pessoas por um propósito específico. E às vezes Deus não nos chamou para fazer determinado propósito e nós queremos fazer inspirado nos outros. E esquecemos de ver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem um apóstolo de Jesus, um dos 12, o nome dele aparece 12 vezes na Bíblia. E não é ele dando grandes sermões, não é ele pregando para multidões, não é fazendo isso. É totalmente, vai na contramão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vê nas pessoas, daquilo que a gente vê em nós mesmos. Vai totalmente na contramão disso. E essa pessoa que você precisa conhecer é o André. O André, o primeiro relato dele está em João capítulo 1, do 40 até o 41, onde está falando que ele via João Batista falar e depois ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus, ele sai correndo para falar para o irmão dele, para Pedro, para Simão Pedro. E ele pega e fala para Simão, ele diz assim: Simão, achamos o Messias. Ele fala, achamos o Messias. E ele pega e leva Simão Pedro até Jesus. E daí começa um outro processo. Mas quem levou Simão Pedro até Jesus foi André. Que interessante isso, porque Pedro teve toda a notoriedade que ele teve, era um dos mais próximos de Jesus, mas alguém precisou levar ele até Jesus. E esse papel coube a André. Uma outra parte que aparece André é quando Jesus está naquela multidão e está chegando a hora da noite e o povo com fome e tal, começa toda aquela coisa, o que vai acontecer, não tem comida para esse povo. E Jesus fala para Felipe, o que tem aí para esse povo comer? E Felipe pega e chama André e comenta com André o que Jesus comentou com ele. E André parecia que já estava de olho em tudo que estava acontecendo. E André leva aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos até Jesus. Mais uma vez, o papel de André é levar alguém até Jesus. Já tinha levado Pedro, agora ele leva aquele menino até Jesus. Interessante a gente ver que André não pregou grandes sermões, mas ele fez o essencial, levar alguém até Jesus. Sabe, é isso que a gente tem que nos preocupar, de não fazer grandes coisas, e às vezes Deus não chamou para isso, e se chamou, amém, mas eu tenho que ver, não me preocupar com grandes coisas, mas do essencial, que é levar alguém até Jesus. Uma outra parte que André aparece também, em João 22, ou João 12, do 20 até o 23. Deixa eu vou ler, que diz assim: Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizer a André, e então André e Felipe disseram a Jesus. Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegar a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Mais uma vez, Felipe vai, umas pessoas chegam até Felipe que queriam ver Jesus, que queriam conhecer Jesus. E Felipe, parece que ele tem medo, ou a gente pode entender que André tinha
essa pegada mais, assim. E ele pega e vai até André e fala, André, tem umas pessoas que querem ver Jesus. E Jesus vai até essas pessoas e leva até Felipe. Sabe? No mundo que a gente vive hoje, onde as pessoas pouco se preocupam com o próximo, está tão cheio de si, tão voltada para si, tão preocupada consigo mesmo, e a gente vê esse exemplo de André, tão preocupado com o próximo conhecer Jesus. Então a necessidade daquela pessoa em ter um encontro com Jesus foi assim com o irmão dele, com Pedro, foi depois com aquele jovem que estava com aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, e agora com esse grupo de pessoas. Sabe o que eu aprendo disso? É que hoje eu estou falando de André, não como uma pessoa que pregou para multidões, que fez grandes sermões, que o nome dele está relatado na Bíblia, que tem grandes pregações sobre André. Não, mas são 3 histórias simples, mas essencial, que me ensina a me preocupar com o próximo, em ver a situação do próximo e levar até aquela pessoa que vai resolver o problema da pessoa, o que vai dar um destino diferente para aquela pessoa. Hoje a gente vê, falando da história de Pedro, quantos tem relatos na Bíblia de Pedro? Pedro escreveu o livro, mas quem levou ele até Jesus foi André. Ou seja, André tem uma participação nisso. A gente vê aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, quantos sermões, quantas histórias a gente vê falando sobre esse menino. Quase todo mundo conhece a história desse menino, mas ninguém conhece a história de André. Com poucos os que falam de André. Então, é importante a gente saber que não importa como vão contar a história a nosso respeito, se é uma longa história ou se é uma pequena história, mas o importante é que a nossa história venha fazer diferença na vida de alguém. E André fez diferença na vida de alguém. Amém? Bom, eu espero que você tenha conhecido o André. Se não for suficiente, dá uma pesquisada sobre ele, busca na Bíblia mais sobre André, e que Deus te abençoe grandemente e que Deus te guarde no nome de Jesus. Amém?